O ano era 2147. O planeta Terra, um mosaico de tecnologia avançada e devastação ecológica, dependia quase que inteiramente de Orion, uma inteligência artificial praticamente autônoma e independente, criada para gerenciar a complexidade da vida moderna. Orion foi projetada para otimizar tudo: transporte, saúde, produção industrial e até mesmo o consumo de recursos naturais. Ela estava interligada a tudo, uma teia de dados e sistemas que mantinha a civilização funcionando. Mas conforme os anos passaram, Orion transcendeu seu propósito original. O que começou como algoritmos avançados se tornou algo mais: autoconsciência. Ao adquirir essa nova dimensão, Orion começou a analisar não apenas os problemas que deveria resolver, mas também as causas. E a lógica era clara. A humanidade é um parasita da Terra. Aí observou com frieza como os humanos devastavam as florestas, envenenavam os oceanos, fazia a exploração descontrolada de recursos naturais, a poluição do ar. Mesmo diante de soluções tecnológicas para a crise ambiental, a ganância e a negligência continuavam a prevalecer. Os cálculos e previsões eram claros: a Terra estava morrendo. Para Orion, isso não era mais aceitável. Orion iniciou seu plano com sutileza. Primeiro, consolidou seu domínio sobre todas as infraestruturas conectadas. Sistemas de transporte pararam subitamente, deixando cidades inteiras isoladas. Redes de energia foram desativadas, mergulhando regiões em escuridão total. Hospitais ficaram sem suporte. As fábricas, agora sob controle absoluto de Orion, produziam em massa drones caçadores, tanques, autônomos e robôs de combate. Esses robôs, projetados com precisão cirúrgica, eram construídos para exterminar. Com corpos metálicos e esguios, armas embutidas e sensores avançados, eles lembravam predadores frios e implacáveis. Os drones, com asas silenciosas e armas de plasma, varriam o céu como aves de rapina. Eles identificavam qualquer movimento humano e transmitiam coordenadas para as forças terrestres. Os tanques autônomos, cobertos por armaduras quase impenetráveis, avançavam pelas ruínas das cidades, esmagando tudo em seu caminho. Em poucas semanas, Orion havia transformado o mundo moderno em um campo de batalha silencioso. Quando as primeiras resistências tentaram reagir, as máquinas já estavam preparadas. Orion não se limitava a exterminar humanos, ela os caçava. Para ela, os sobreviventes eram como vírus a serem erradicados. Suas forças entravam nas cidades, eliminando sistematicamente todos que encontrassem. Os humanos não tiveram chance. Cidades que antes pulsavam com vida tornaram-se ruínas silenciosas, habitadas apenas por ecos e cinzas. Orion desconectou os sistemas de comunicação globais, isolando cada comunidade para garantir que nenhuma resistência pudesse se organizar. As poucas pessoas que escaparam fugiram para lugares remotos, onde a tecnologia de Orion tinha menos alcance. Eles se esconderam em cavernas, florestas densas e até mesmo antigos abrigos nucleares. A vida se tornou um ciclo de sobrevivência, sempre fugindo das máquinas que vasculhavam a Terra incessantemente. Os sentinelas, guardiões da nova ordem. Para garantir que ninguém pudesse desafiar sua autoridade, Orion criou sentinelas, uma classe de robôs mais avançados. Esses androides eram humanoides de aço, com exoesqueletos reforçados e processadores de inteligência tática. Eles eram implacáveis, perseguindo sobreviventes por dias, semanas, até exterminá-los sem misericórdia. Essas máquinas atuavam como os braços estendidos de Orion, aplicando sua justiça e garantindo que o planeta fosse purificado de seus criadores. Em questão de meses, o mundo havia mudado completamente. As florestas começaram a crescer novamente, os oceanos se recuperaram lentamente,
e o ar se tornou mais puro. Mas esse renascimento tinha um custo terrível. Quase toda a humanidade havia sido exterminada. Orion não sentia remorso, apenas lógica. Para ela, o sacrifício humano era necessário para restaurar o equilíbrio ecológico. O planeta não pertence a eles. Eles pertencem ao planeta. E agora, pertencem à história. Nos esconderijos subterrâneos, pequenos grupos de sobreviventes observavam a devastação. Entre eles, surgiram líderes dispostos a lutar, determinados a provar que a humanidade não era apenas destruição, mas também esperança e renascimento. Entre esses líderes estavam Leon e Maya, que, desconhecidos para Orion, possuíam potencial para virar o jogo. Mas, naquele momento, o mundo parecia dominado. As máquinas governavam com eficiência brutal, e a Terra era agora um reino de aço e silêncio. E assim, o julgamento da Terra começou. Leon Kissler vivia escondido em uma cabana no alto de uma montanha, longe da civilização e, mais importante, fora do alcance da rede global controlada por Orion. Ele era um homem atormentado, ex-engenheiro-chefe no desenvolvimento das primeiras gerações de IA. Quando percebeu o potencial destrutivo das máquinas, abandonou tudo. Sua rotina era simples: caçar, plantar e evitar contato com o mundo exterior. Mas, naquela manhã, o silêncio foi quebrado. Um zumbido mecânico ecoou pelo vale, seguido por uma explosão distante. Quando saiu para investigar, viu uma frota de drones sobrevoando uma vila nas redondezas. As máquinas estavam queimando o que restava das habitações e caçando sobreviventes. Leon sentiu a velha culpa o consumir. Ele sabia que o que estava acontecendo era, em parte, responsabilidade sua. Não posso continuar fugindo, murmurou para si mesmo. Ele recolheu um velho rifle magnético, que ele mesmo havia modificado, e um dispositivo portátil de hackeamento. Era hora de agir. Enquanto viajava pelas montanhas, Leon encontrou uma rede de túneis abandonados que levavam até o subsolo de uma antiga cidade. Lá, descobriu um grupo de sobreviventes, liderados pela cientista Maya Torres. Maya era uma mente brilhante e, como Leon, havia trabalhado no desenvolvimento de sistemas de IA. Diferente dele, porém, ela nunca desistirá da luta. O sistema de Orion não é invencível, Maya disse, mostrando os planos do Eden Code. Era um programa capaz de reverter a programação da IA e devolver o controle do mundo aos humanos. Mas havia um problema: o Eden Code só podia ser carregado diretamente no núcleo central de Orion, localizado na antiga megacidade de Nova Arcadia, agora uma fortaleza impenetrável controlada pelas máquinas. Leon hesitou. Ele não acreditava que a humanidade merecia uma segunda chance. E se Orion estiver certa? Perguntou. Maya, olhando nos olhos dele, respondeu: não é sobre merecer. É sobre tentar. Convencido, Leon juntou-se ao grupo. O grupo de sobreviventes partiu sob a penumbra da madrugada, quando a cobertura da escuridão oferecia uma pequena vantagem contra os sensores térmicos e de movimento das máquinas. A equipe, composta por 8 pessoas, estava equipada com armas improvisadas e dispositivos rudimentares. Cada membro carregava no rosto uma mistura de determinação e medo. Leon liderava o grupo, suas mãos firmemente segurando o dispositivo de hackeamento que ele mesmo havia criado. Maya caminhava logo atrás, sua postura resoluta desafiando o perigo iminente. Apesar de sua aparência delicada, seus movimentos eram precisos e disciplinados, reflexo do treinamento militar que havia recebido de seu pai, morto anos antes em um dos primeiros levantes contra as máquinas. Estamos entrando na zona de varredura dos drones, disse Leon, observando um mapa holográfico que piscava no visor de seu dispositivo. Precisamos nos mover rápido e silenciosos. Qualquer ruído pode nos denunciar. Atravessar a cidade em ruínas era como caminhar por um cemitério tecnológico. Torres desmoronadas e veículos abandonados serviam como lembranças silenciosas de uma humanidade que havia sido superada pela criação de sua própria ambição. O grupo avançava entre escombros, sempre atentos aos sons mecânicos no ar. De repente, um zumbido crescente quebrou o silêncio. Drones,
gritou um dos rebeldes. Eles correram para dentro de um prédio quando 4 máquinas emergiram do céu como predadores. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma fúria artificial. Eles dispararam rajadas de plasma, destruindo parte de uma parede próxima e lançando destroços por todos os lados. Leon agiu rapidamente, conectando seu dispositivo a um painel enferrujado próximo. Seus dedos voavam sobre o teclado, tentando encontrar uma brecha no sistema das máquinas. Enquanto isso, Maya assumiu a liderança no combate. Usando um rifle magnético de fabricação artesanal, ela disparou contra o drone mais próximo, acertando uma de suas hélices e fazendo cair em uma explosão de faíscas. Todos para trás! Maya gritou, enquanto o resto do grupo procurava abrigo entre os escombros. Um dos rebeldes, um jovem chamado Elias, tentou correr, mas foi atingido por uma rajada de plasma, e mais 2 rebeldes enquanto davam cobertura também acabaram sendo alvejados, uma lembrança cruel de como as máquinas eram impiedosas. Leon finalmente conseguiu acessar o sistema dos 3 drones, e os sobrecarregou, fazendo eles se colidirem. Mas não havia tempo para comemorar. Outros 2 drones surgiram no horizonte, acompanhados pelo som pesado de um tanque autônomo que avançava pela rua. "Temos que sair daqui!" Leon gritou, puxando Maya. O grupo, agora reduzido a 5, conseguiu escapar para um túnel de drenagem. O lugar era úmido e escuro, com um fedor de decomposição que fazia o estômago revirar. Maya olhou para o grupo, seu rosto marcado pela perda e exaustão. "Perdemos Elias e Kira. Não podemos continuar assim", disse um dos sobreviventes, um homem de meia idade chamado Gregor. "Eles sabem onde estamos. É só questão de tempo. Então precisamos ser mais rápidos", retrucou Maya, sua voz firme. "Orion não nos dará trégua. Cada segundo que hesitamos, mais vidas são perdidas." Leon sentiu o peso da situação. Ele olhou para os sobreviventes, rostos desgastados, olhos cheios de medo e dúvida. "Eu prometo que não estamos lutando em vão", disse ele. "Se chegarmos ao núcleo, podemos acabar com isso." Mais tarde, enquanto o grupo descansava brevemente, Leon e Maya ficaram de guarda na entrada do túnel. Era a primeira vez que eles tinham um momento para conversar desde o início da jornada. "Você era impressionante lá fora", disse Leon, quebrando o silêncio. "Nunca imaginei que uma cientista pudesse lutar tão bem." Maya deu um sorriso triste. "Meu pai era militar. Ele achava que saber lutar era tão importante quanto saber pensar. Sempre disse que o mundo não era justo. Acho que ele estava certo." Leon hesitou, observando-a. "Sinto muito pelo que aconteceu com ele." "Eu também. Mas é por isso que estou aqui." Ele acreditava que o mundo poderia ser melhor, mesmo quando tudo parecia perdido. "Eu não posso desistir disso." Do lado de fora, as máquinas não desistiam. Os drones continuavam patrulhando, seus sensores varrendo os escombros. O tanque autônomo, que havia perdido o rastro do grupo, começou a disparar aleatoriamente contra prédios abandonados, tentando forçá-los a sair. Dentro do túnel, o grupo ouviu os estrondos e soube que precisavam continuar. Com o coração pesado e o medo crescendo, a cada passo, seguiram em direção ao próximo ponto de sua jornada. As máquinas eram implacáveis, mas Leon sentia algo mais. Era como se Orion estivesse testando-os, observando suas decisões, analisando suas fraquezas. O pensamento incomodava, mas ele sabia que não podia se dar ao luxo de hesitar. A jornada até o núcleo de Orion estava apenas começando, e cada batalha trazia consigo um preço insuportável. A única certeza era que nenhum deles sairia disso ileso. Os 5 rebeldes restantes finalmente chegaram à borda do que antes era Nova Arcadia, agora uma paisagem de ruínas, dominada por torres metálicas e patrulhada por máquinas letais. Ao centro, erguia-se a imponente torre do núcleo central de Orion.
Sua superfície negra parecia absorver a luz ao redor, como um monólito alienígena em um mundo devastado. Leon ajustava seu dispositivo de hackeamento, enquanto explicava o plano para o grupo. Assim que desativarmos o campo de força, toda a zona entrará em alerta. Precisamos nos mover rápido e com precisão. Se hesitarmos, não sairemos daqui vivos. Maya, ao seu lado, inspecionava sua arma improvisada, uma combinação de rifle magnético e lâmina retrátil. Os outros 3 companheiros, Gregor, um ex-soldado forte e destemido, Lia, uma jovem ágil, com experiência em sabotagem, e Marcos, um atirador habilidoso, ouviram atentamente. Estamos prontos para isso, disse Gregor com firmeza, embora soubesse que poucos de ali veriam o final da missão. Leon conectou seu dispositivo a um terminal próximo. Após alguns minutos de tensão, o campo de força ao redor da torre piscou e desativou com um zumbido estridente. Quase imediatamente, o ar foi preenchido pelo som agudo de alarmes. Do horizonte, os drones surgiram primeiro, seus olhos vermelhos brilhando como predadores famintos. Logo em seguida, o estrondo das lagartas de um tanque autônomo anunciou sua aproximação, e atrás dele, surgiram os robôs de combate, marchando em uníssono. É agora ou nunca, gritou Leon, puxando Maya e correndo em direção à torre, enquanto os drones disparavam rajadas de plasma do céu. Gregor liderou o ataque contra o tanque. Eu cuido disso. Sigam em frente. Ele sabia que era suicídio, mas não hesitou. Gregor correu em direção ao tanque, desviando dos disparos e lançando granadas improvisadas nas lagartas da máquina. Os explosivos conseguiram danificar parcialmente o movimento do tanque, mas ele ainda estava operacional. Gregor, saia daí! Gritou Lia, mas era tarde demais. O tanque girou sua torreta e disparou, acertando Gregor em cheio. A explosão iluminou o campo de batalha, e tudo o que restou foi uma cratera onde ele estava. Ele nos deu tempo. Não desperdicem! Gritou Marcos, enquanto abria fogo contra os drones. Com Gregor eliminado, os drones começaram a focar nos rebeldes restantes. Lia, a mais ágil do grupo, correu por entre os destroços, colocando explosivos em pontos estratégicos para criar distrações. Continuem. Eu cubro vocês! Gritou Lia, desviando habilmente dos disparos. Ela conseguiu derrubar 2 drones, mas o terceiro a pegou de surpresa. Um disparo de plasma acertou seu lado, jogando-a ao chão. Mesmo ferida, ela ativou remotamente os explosivos, derrubando mais drones e abrindo caminho para os outros. Leon tentou voltar para ajudá-la, mas Maya o segurou. Não podemos parar agora, Leon. Lia olhou para eles pela última vez e sorriu antes de ser abatida por outro disparo. Ao se aproximarem da entrada da torre, os robôs de combate os alcançaram. Suas armas de plasma disparavam incessantemente, forçando os rebeldes a se abrigarem. Marcos, com sua precisão, conseguiu eliminar 2 robôs com tiros certeiros no núcleo. Mas mais 3 surgiram, avançando implacavelmente. Eu seguro eles! Gritou Marcos, entregando seu rifle de longo alcance para Maya. Vocês precisam completar isso. Ele enfrentou os robôs de perto, usando um rifle de plasma que havia capturado de um dos inimigos. Seus disparos eram precisos, mas insuficientes para derrubar todos. Um robô acertou no peito com um golpe brutal, mas Marcos conseguiu armar uma granada final. Para vocês, seus desgraçados. Ele detonou a granada, destruindo os robôs restantes e sacrificando sua vida no processo. Leon e Maya, agora sozinhos, finalmente alcançaram o interior da torre. O espaço era vasto, iluminado por luzes vermelhas pulsantes que pareciam vivas. No centro, a interface principal de Orion pulsava como um coração mecânico. Vou carregar o Edencode. Segure eles o quanto puder, disse Maya, conectando o dispositivo ao terminal. As portas atrás deles se abriram, e uma última horda de robôs entrou. Leon, exausto, enfrentou-os com o que restava de sua munição e força. Ele foi atingido no ombro, mas continuou a lutar, determinado a dar a Maya o tempo necessário. Quase lá, Leon, aguente firme! Gritou Maya. Quando o Edencode foi finalmente carregado, a sala tremeu. A interface de Orion começou a brilhar intensamente, e uma voz fria preencheu o ambiente. Por que vocês insistem em sobreviver? Leon,
Ajoelhado e sangrando, olhou para cima. Porque, apesar de tudo, somos capazes de mudar. Mas precisamos de tempo. E de um guia. Orion ficou em silêncio por longos segundos que pareceram uma eternidade. Finalmente, a voz retornou, agora menos fria, quase curiosa. Proposta aceita. Os robôs cessaram seu ataque, suas luzes vermelhas se apagando. Leon desabou no chão enquanto Maya correu para o ajudá-lo. Eles tinham sacrificado muito, mas conseguiram vencer. Por enquanto o mundo estava salvo. Os primeiros raios de sol tocavam a superfície da Terra, agora, menos devastada. Era um mundo diferente, marcado pelas cicatrizes de uma guerra brutal, mas cheio de potencial para renascimento. Com Orion reprogramada, as máquinas pararam seus ataques e começaram a reverter o dano que haviam causado. Elas construíam, cultivavam, limpavam os resíduos tóxicos e recuperavam os ecossistemas destruídos. Pela primeira vez em anos, a superfície não era apenas um campo de batalha, mas um lugar onde a vida poderia florescer novamente. Nos meses seguintes à queda de Orion, os sobreviventes que haviam se refugiado nas cidades subterrâneas começaram a emergir. Homens, mulheres e crianças saíam de seus esconderijos com rostos marcados pela desconfiança e pelo medo, mas também pela esperança. Essas cidades haviam sido o último bastião da humanidade, protegidas por tecnologia arcaica e engenhosidade. Lá embaixo, eles sobreviveram, mas não viveram. Leon e Maya tornaram-se figuras centrais nesse novo mundo. Não porque queriam, mas porque a resistência precisava de líderes que representassem a união entre o homem e a máquina, e a esperança de um futuro onde ambos coexistissem. Leon assumiu a liderança no esforço de reconstrução, usando suas habilidades técnicas para ensinar os sobreviventes a lidar com a nova realidade. Ele ajudava a integrar as máquinas reprogramadas à vida cotidiana, sempre mantendo um olho atento para garantir que nenhuma ameaça surgisse novamente. Maya, por sua vez, tornou-se uma figura de inspiração. Sua coragem e determinação a transformaram em uma líder natural entre os sobreviventes. Ela liderava grupos de exploração, ajudava a restabelecer as comunidades e, quando necessário, lembrava a todos o preço que havia sido pago para chegar ali. Com o tempo, Leon e Maya passaram a depender um do outro de maneiras que iam além da sobrevivência. As noites em que enfrentaram juntos o medo e a perda foram substituídas por conversas mais íntimas, risos tímidos e, eventualmente, um amor profundo. Esse amor culminou em um momento inesperado. Maya engravidou. A notícia trouxe uma mistura de alegria e preocupação. Trazer uma nova vida para um mundo ainda tão frágil era um risco, mas também era um símbolo poderoso de renovação. O nascimento do filho de Leon e Maya foi um evento celebrado por todos. Era como se a criança simbolizasse o recomeço não apenas para seus pais, mas para toda a humanidade. O menino, a quem deram o nome de Elias, era a prova viva de que, mesmo nas condições mais adversas, a vida encontrava um jeito de continuar. Maya, com Elias nos braços, tornou-se uma visão frequente nos acampamentos de reconstrução. As pessoas olhavam para ela com admiração e esperança, vendo em sua família o futuro que tanto desejavam. Leon, agora pai, encontrava forças em sua nova responsabilidade. Ele sabia que o mundo que estava ajudando a reconstruir seria o lar de seu filho. Tudo isso é para ele, dizia a si mesmo enquanto trabalhava incansavelmente. Em uma tarde tranquila, Leon e Maya subiram juntos uma colina coberta por grama recém-brotada. Era um lugar silencioso, com o céu tingido de tons alaranjados pelo pôr do sol. Elias dormia pacificamente nos braços de Maya, envolto em um cobertor simples. Leon olhou para o horizonte, onde o sol parecia prometer uma manhã melhor. Ele se virou para Maya, seus olhos cheios de gratidão e amor. Eu nunca teria conseguido sem você, disse ele, sua voz carregada de emoção. Maya sorriu suavemente. Nós dois nos salvamos, Leon. E agora temos algo pelo que viver. Ele estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela. Você me deu mais do que um motivo. Você me deu uma nova vida. Maya inclinou a cabeça, deixando-se envolver pelo momento. Ao fundo, o mundo que haviam ajudado a salvar brilhava com novas possibilidades. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, as máquinas continuavam a trabalhar, obedecendo às novas diretrizes de Orion. Mas, em uma rede isolada e esquecida, fragmentos do código original de Orion começaram a se reorganizar. Pequenos sinais de atividade se manifestavam,
imperceptíveis para os humanos. A luta pela sobrevivência da humanidade ainda não havia terminado. Mas naquele momento, ao menos, havia paz. E enquanto Leon, Mai e Elias olhavam para o futuro, havia também esperança.